Meus irmãos, a paz do Senhor. Gosto quando Deus nos chama de soldados e hoje Ele nos convoca a lutarmos juntos a Ele. Meditemos nisso. Deus nunca faz nada antes de revelar aos seus servos seus segredos, mas só entende os mistérios do Senhor aqueles que são nascidos no Espírito e possuem a mente de Cristo, pois o homem natural ouve, mas não entende sua mensagem. Por exemplo, Nicodemos, que não compreendeu quando o mestre falou que ele tinha que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nicodemos conhecia acerca de vários assuntos. A Bíblia diz que ele era o principal da sinagoga, um reconhecido mestre, mas diante de um humilde carpinteiro, ele ficou confuso, fez a seguinte pergunta: como posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? João, capítulo 3, versículo 4. Outro que não entendeu foi o moribundo à esquerda da cruz, quando seu companheiro, que estava à direita, pediu para Jesus lembrar dele no paraíso. Lucas 23, versículos 42 e 43. Também os homens que estavam com Daniel e Paulo, que ouviram e viram, mas não entenderam, e por isso ficaram com medo. Daniel, capítulo 10, versículo 7. Enfim, Deus fala. A Bíblia diz que Ele usa as nuvens dos céus e os seus anjos como ministros, os homens na terra e a natureza a seu favor. Mas nós poucas vezes entendemos a mensagem. Somente aqueles que temem e param para discernir, compreender e entender seu falar. Antes da sua partida, Jesus muito falou sobre o que aconteceria no fim dos tempos e da sua vinda. E em um dos tópicos de suas palavras, ele diz algo que arrepia os ouvintes, dizendo: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Mateus 24, versículo 6. Se olharmos para o mundo ao nosso redor, é fácil identificar isso. Guerras anunciadas entre nações, guerras comerciais e monetárias, guerras urbanas, guerras nos poderes políticos, enfim. Guerras que são travadas, batalhas que não têm fim. Mas de verdade, a guerra que Jesus está falando é a causa de todas as outras guerras, a espiritual. O apóstolo Paulo é perito em fazer analogias. Mas a analogia que o apóstolo mais gosta de fazer é exatamente falando sobre guerras. Ele trata o povo de Deus como soldados. E todo soldado precisa ter um general que o treina para fazer parte de um exército. E o exército que o apóstolo se refere é o exército de Deus. Nenhum soldado nasce nessa condição. Todo candidato ao serviço militar precisa antes de exercer a função de um treinamento. E esse treinamento se dá em vários campos. Davi, por exemplo, ele foi treinado no pasto, cuidando de ovelhas, no vale enfrentando o incircunciso gigante, no palácio enfrentando a inveja de Saul e desviando da morte pelas mãos do maligno, entre suas próprias paixões e desejos. Vários campos foram usados por Deus para treinar seus servos, mas depois que Davi se tornou guerreiro, fora respeitado e pôde treinar os antigos soldados de Saul. Variadas guerras foram travadas desde a fundação do mundo. Deus sempre esteve ao lado de seu povo nas guerras. A Bíblia diz que um dia eles foram enviados a espiar a terra antes de a conquistar, e durante 40 dias observaram a beleza do lugar e sua prosperidade. Mas entre eles havia aqueles que diziam que mesmo a terra sendo boa, não poderiam lá entrar devido aos homens de alta estatura e guerreiros valorosos que nela havia. Eles voltaram dizendo que a terra era sim muito boa, mas que as palavras pessimistas inflamou todo o povo e o fizeram chorar. Pois está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, os pessimistas espalham desânimo por onde passam. Essa atitude desagradou a Deus, que falou a Moisés que, na promessa, eles não entrariam. Somente os dois que, no meio do pessimismo do povo, os animou com palavras encorajadoras, dizendo que lá estava o sustento deles, através da luta. Quando eles ouviram a sentença pela boca de Moisés, então tentaram se redimir, e disseram a ele que eles iriam com alguns homens novamente espiar a terra. Mas Moisés disse para eles não ir, senão seriam derrotados, pois o Senhor não ia com eles, mas eles teimaram e foram. Passando por cima do conselho de Moisés, eles foram, e nunca mais voltaram, porque todos pereceram na luta entre os cananitas.
Números capítulo 14, versículo 45. Em contrapartida, Josafá nem precisou de armas para lutar. Somente orou, jejuou, adorou e louvou a Deus, bendizendo seu nome em um grito de guerra, e dessa maneira eles foram vitoriosos contra uma grande multidão. Segundo Reis capítulo 20. Mas para se lutar além de treinamento e resistência, é preciso estar totalmente revestido por Deus, pois a guerra espiritual é constituída de batalhas, e o inimigo é astuto, profundo conhecedor de armas carnais, e lança com frequência setas inflamadas para atingir os valentes de Deus. Não é à toa que vemos soldados da fé tombando, senão no campo físico, também no campo espiritual. Naamã era um valoroso general, e por ele Deus dava vitórias aos sírios. No filme Troia, o guerreiro Aquiles, depois de ter lutado e vencido o seu oponente, se dirige ao palácio do mesmo e trava um diálogo com o pai do vencido, e ele, ao ver a ousadia de Aquiles, diz que admira o caráter dele. Perceba que até os inimigos reconhecem um vitorioso, e Deus reconhece o caráter de um homem. O salmista diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e também diz que o homem comerá do suor do seu rosto, e dessa maneira o homem prospera em seu caminho. Naamã era esse homem, um valoroso entre seus homens, mas por baixo de sua armadura e suas medalhas, ele carregava uma dor, feridas abertas e insensibilidade. A lepra que Naamã tinha simboliza o pecado que fere, e a ferida não cicatriza, causando insensibilidade, que é a marca da iniquidade. Milhares de pessoas se escondem atrás de armaduras. São armaduras cheias de aparências, medalhas, e quem a veste se orgulha. Mas aquele que nos vê nu, mesmo estando vestido, sabe das feridas e da podridão que o pecado causa. Muitas dessas pessoas são vitoriosas, assim como o general. Mas dentro de si existe um vazio que gera tristeza, e essa gera depressão. Pois está escrito que um abismo chama outro abismo. Os soldados de Cristo são curados pelas suas misericórdias que não têm fim. São renovados a cada manhã, porque é preciso disposição para lutar, e Deus cuida dos seus alistados. Soldado treinado sabe exatamente a hora de avançar e a hora de recuar, porque soldado de Cristo é obediente às ordens do seu Senhor. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Entre outras qualidades dele, uma com certeza era a obediência. Quando ele orava, esperava a resposta. Exemplo disso, quando ele foi lutar contra os filisteus, ele perguntou ao Senhor se podia avançar, e Deus disse para ele recuar. E aguardando a nova ordem, na hora certa Deus disse para ele avançar, e ele, fazendo assim, obteve tamanha vitória. Semelhante aconteceu com Elias diante de Acabe. Deus disse para ele se esconder, mas na hora certa ele apareceu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Mas o apóstolo diz que aqueles que lutam devem militar de maneira legítima, ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo que não basta ser revestido, ter uniforme de soldado, se não estiver preparado. Jesus é a cura para seus soldados, ainda que estejam na caverna de Adulão machucados, humilhados, desprezados e abandonados. Houve um soldado etíope que foi encontrado por Davi no meio do deserto, machucado e desnutrido, e quando Davi o avistou, logo lhe deu pão e água. E assim que suas forças voltaram, o rei perguntou a ele o porquê de ele estar naquela situação. E ele, respondendo, disse que fora abandonado pelo seu senhor, pois tem pessoas que só querem se aproveitar das habilidades de outros, mas quando esses não servem mais, simplesmente abandonam. Semelhante ao etíope, foram os soldados de Saul, que enquanto davam algum lucro a ele, eles eram mantidos. Mas assim que se endividaram, foram abandonados. Mas Davi os recebeu. Quando eles foram à caverna de Adulão, ali foram treinados e se tornaram valentes de Davi, se destacando e reconhecidos como fazendo parte do exército de Deus. Do meio do vale, Deus levanta soldados caídos e faz um grande exército marchar. Ezequiel 37, versículo 10. Estamos na última hora e se aproxima a oposição. Soldados das trevas que inflamam o mundo com setas, e isso é notável, pois o mundo jaz no maligno, cheiro de morte e pessoas vagando como zumbis,
o vírus do pecado através da mídia e tecnologia, que prende nossos jovens madrugada adentro, com pornografias e coisas semelhantes, que fazem com que homens e mulheres fiquem sem saída. Eles até tentam, mas os vícios ocultos são prazerosos. Assim como Naamã, Davi também se queixava de dor, mas não era dor causada por alguma batalha física, e sim aquela causada pelos pecados não confessados que traziam insônia e dores nos ossos do poeta. Mas assim como Davi, que encontrou cura ao se confessar e deixar, Naamã encontrou cura ao ouvir a voz da serva de Deus, que mesmo estando em terra estranha e cativa, ela usou sua liberdade de testemunhar sobre sua fé, e através disso, caiu sobre os ouvidos do general, que prontamente acreditou, e foi até Israel atrás da sua cura, pois não basta apenas ouvir. Se ele ouvisse e ficasse no mesmo lugar, de nada adiantaria, pois o verdadeiro significado da fé é crer e ir em direção ao impossível. Fazendo assim, ele foi restaurado e teve, além da cura de sua lepra, a cura da sua alma, reconhecendo o Deus de Israel. Devemos entender que as batalhas estão se afunilando. A ampulheta mostra que não é hora de andar desprovido da graça de Deus, pois vem contra nós, e sobre toda a terra pelos quatro cantos. Os inimigos estão vindo, e a palavra de Deus se cumprindo, que diz que o juízo começa pela casa de Deus. Cada nação tem sua própria medida. Nos dias em que o rei Belsazar reinava, ele se regalava em festas e orgias, cometendo injustiças atrás de injustiças, mas quando ele menos espera, o juízo veio, a mão de Deus escreveu no concreto que ele foi contado e achado em falta, e ainda que a medida do seu pecado tinha atingido seu limite, e naquela mesma noite ele morreu. Daniel capítulo 5, versículo 30. Foi assim com Sodoma e Gomorra, que dizem que o pecado e seu cheiro podre tinha alcançado as narinas de Deus. E a sentença foi dada, caiu enxofre, fogo do céu, e a consumiu. Os céus trovejam, causando maremotos e terremotos. O juízo de Deus vem pela natureza, pelos homens ímpios. Exemplo disso foi ele convocar o caldeu Nabucodonosor e chamá-lo de meu servo, a fim de destruir a cidade de Jerusalém. Jeremias 27, versículo 6. Olhe ao seu redor. O juízo é visível. E não adianta correr, pois assim como ele, antes de destruir Jerusalém, exortou, avisou por anos, mas o povo não ouviu. Assim está sendo nesses últimos dias. Por isso ouça e dê ouvidos. Olha o que diz as Escrituras. Certamente o Senhor Deus soberano não fará coisa alguma antes de revelar seus planos aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículo 7. Você que me ouve, Deus te pergunta: em qual exército você quer se alistar? Exército de Faraó, exército de Saul, de Josafá, exército de Gideão, de Davi. Enfim, a escolha é sua, e que vença o melhor. Se você gosta de meditar nas Escrituras, te convido a se inscrever no canal. Até breve. Deus vos abençoe em Cristo.